Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Rafa aqui novamente. Hoje com um convidado muito especial, trazendo mais um episódio do Que Case é Esse, falando um pouco sobre o resultado dos nossos clientes. Estou aqui com o João, que é o CEO da Vato, uma aceleradora comercial, também se enquadra aí como consultoria, como assessoria, trazendo vários benefícios para clientes. O João já está há um tempo aí como cliente em Textfy. E, João, te apresenta aí para nós, conta um pouco da história da Vato, como que a Vato conheceu a Intexify, e aí a gente dá sequência aí nesse papo. Show de bola. Rafa, primeiro, muito obrigado aqui pelo convite. É um prazerzaço a gente tá podendo conversar. Hoje, quase um ano já na casa, né? Quase um ano como cliente em Texfy. Fazemos no mês que vem, agora no mês de novembro, um ano junto com vocês. A Vato, nós somos uma aceleradora comercial. Nós estruturamos times de venda, times de BDR, pré-vendas, closers. Auxiliamos os nossos clientes hoje em nível nacional, justamente nessa estruturação de processos comerciais internos, na tão falada máquina comercial, na máquina de aceleração de vendas. Estamos aí junto na Intexify nesse processo de geração de demanda. Viemos construindo um case nacional, aí posso dizer, né, quando a gente fala de outbound, hoje, dando um pequeno spoiler aqui, são mais de 700 reuniões acontecidas já nesse primeiro ano, junto com vocês. Então, estamos aí para conversar um pouquinho, né, cara? Vamos detalhar um pouquinho desse dia a dia aí. Show de bola. Cara, a primeira coisa que eu quero saber, assim, de você, João, é o que te levou a procurar uma plataforma como a Intexify? Se tu estava tendo algum Legal. desafio, se tu já estava usando outras plataformas, conta um pouco aí pra gente como que foi essa tua chegada com a Intexify. Muito bom. Como eu comentei, hoje o nosso principal trabalho, como a gente é uma aceleradora, a gente pega muitas demandas dos clientes. Então, a gente tinha ali uns 10, 12 clientes na nossa base, e justamente a nossa frente sempre foi muito olhada para processos de outbound. E aí pensa, Rafa, cara, eu tinha 10, 12 clientes, cada um com uma plataforma diferente, cada um com uma demanda diferente, um problema diferente, e todos eles alinhando com a gente. Então, João, o que a gente faz? Como é que a gente busca uma plataforma melhor? O que a gente tem de mais assertividade? Qual é uma tecnologia melhor? E, cara, aquilo tava me deixando com, assim, quase sem cabelo já. A gente já tinha testado muitas plataformas, posso dizer hoje, obviamente, não vou abrir aqui alguns nomes, mas mais de 10 plataformas já tinham passado aqui pela gente. E foi num anúncio em novembro, numa ação, acabou pegando no meu Instagram, e depois eu fui conversar diretamente com o Guilherme, falando aqui já sobre baita closer aí da operação, nos atendeu super bem, sempre nos deu todo o suporte também. O Guilherme entendeu a nossa solução e principalmente entendeu o desafio que estava relacionado a Vato conseguir ajudar aqui essas contas, e principalmente como eram vários desafios diferentes. Pensa que, por exemplo, eu tinha clientes que tinham problemas para definir o seu ICP. Eu tinha clientes que tinham problema porque ele não conseguia puxar lista numa certa região. Eu tinha clientes que tinham problemas de tecnologia, por exemplo, clientes que queriam gerar lista como clientes de e-commerce e não conseguiam fazer uma lista alinhada de e-commerces, por exemplo. E há vários problemas diferentes, e o Rafa, literalmente, o Guilherme, eu recordo até hoje, ele fez uma lista e falou assim, cara, eu vou te ajudar em cada um desses pontos. Vamos bater aqui na reunião como que a gente vai te ajudar em cada um deles. Então a gente conheceu o Intexify justamente sobre isso, justamente nesse momento, na verdade. O que nos despertou realmente interesse em construir uma primeira parceria foi o atendimento primário, sendo transparente, que a gente estava incomodado já com bastante plataforma, era bastante promessa já, cada uma prometia coisas parecidas, e a gente falou, não, o atendimento é diferente, vamos entender como funciona, vamos dar uma carta de confiança e vamos fazer um primeiro contrato. E, cara, desde o onboard, ali, o primeiro mês, já começou uma atuação, e ali, de fato, no segundo mês, a gente já começou a conseguir extrair resultado. E a extração de resultado, que eu digo hoje, é justamente, a gente já melhorou a assertividade, a gente já começou a conectar melhor, a gente já começou a conseguir conectar melhor com empresas mais assertivas dentro do ICP que a gente estava buscando, então foi bem rápido também. Eu acho que a principal questão também é essa, todo o suporte fez com que a ação fosse muito rápida. Eu me recordo que a gente fechou no final de novembro, as primeiras reuniões começaram com a utilização do Textfy, começaram a sair início de janeiro. E aí, porque dezembro também teve aquela período de festas, né, normalmente, senão eu acho que tinha acontecido em dezembro também.
Pô, que legal. E realmente, quando a gente tem um suporte e um atendimento diferenciado, acaba que o sucesso ele vem, né, João? Sim, E sobre a implementação ali, bom que tu já gostou desde o primeiro momento do atendimento. E como é que foi para ti esse período de implementação? Porque pelo que eu entendi, tu tinha um desafio para cada cliente seu, né? E sim, você trouxe todos esses clientes para a Intexify também. sim. Qual foi a importância para ti dessa implementação com a Intexify? E o que você achou Boa. de tudo isso? Perfeito. Uma questão que eu acho que eu quero comentar aqui também, vou aproveitar esse momento para fazer algumas parabenizações aqui, também a Dani, que justamente hoje é nossa head de CS aqui via Intexify, então nos dá todo o suporte, cara, em todos os momentos da nossa jornada. E a primeira questão que, quando a gente começou a ter um atendimento com ela, e também a gente teve um suporte ali com o Eduardo, a primeira questão que eles entenderam era o nosso desafio de ter várias contas e cada uma delas ter uma diligência, né? Tinha que ser diferente. Um outro problema que a gente sempre, e a Intexify sempre se preocupou muito com isso também, e que a gente se preocupava, era o controle dos dados. Porque pensa que eu tenho vários clientes, todos usam a mesma plataforma, eu tenho que ter o controle de dado para que não haja nenhum tipo de problema entre um cliente e outro. Então, uma questão que foi muito legal da plataforma foi que eles nos deram um suporte e nos abriram justamente para que a gente pudesse pensar em cada cliente como único e pensar em soluções para cada um deles, ambientes para cada um deles, justamente para que eles tivessem essa personalização e a gente conseguisse fazer essa boa atuação. Então, no dia a dia, nesse dia a dia de onboarding, como eram vários desafios diferentes, por exemplo, o desafio que a gente tinha em ambientes de e-commerce, a primeira questão que a Intexify nos ajudou foi justamente a definir as melhores plataformas e as tecnologias que a gente utilizaria nos seus filtros para a gente conseguir buscar apenas e-commerces. Então, hoje eu consigo ter uma facilidade de encontrar e-commerces VTEX, de encontrar e-commerces Trade Corp, de encontrar e-commerces WooCommerce, que estão em momentos diferentes, em categorias de faturamento diferentes, justamente para que eu possa alinhar isso em abordagens aqui do meu time de prospecção. Então, uma empresa mais que account vai para um lado de um time, uma empresa mais SMB menor vai para outra pessoa. Então, isso nos ajudou justamente a conseguir definir melhor os executivos que iam atuar com essas demandas. Consequentemente, isso aflige no nosso resultado. Então, isso é só um exemplo, por exemplo, quando a gente fala no nosso onboarding, a primeira questão que se preocuparam. Acho que segunda e outras coisas também, desde o nosso momento inicial, foi entender, eu falo de novo sobre a questão do ICP aqui, Rafa, porque para mim, sendo muito transparente, como a gente está falando de um ambiente outbound, a tua matriz de nicho, a tua matriz de segmentos, ela tem que ser, cara, olhada todos os dias. Literalmente. Ela tem que ser como se tu é um head comercial, tá olhando aqui, eu tenho um head comercial, tem que se preocupar com isso todo dia. Se tu não tá olhando para tua matriz de segmentos, em algum momento vai falhar, porque olhando para a jornada de compra do cliente, ela não é linear, né? Ela não é padrão. Então ela muda todos os dias. Teu cliente ele compra comigo, com a Vato, compra com a Intexify, compra com quem está assistindo por ambientes diferentes todos os dias. Então a Intexify ela nos auxiliou muito nisso em que entender o perfil do nosso cliente que a gente iria trabalhar e entendendo esse perfil, a empresa que ele atua, qual o range de faturamento, a rede de relacionamentos que ele tem, que a plataforma também nos auxilia nisso. Então, cara, eu já tive caso aqui da gente ir prospectar, por exemplo, um segmento, digamos, de indústria, e eu descobri que aquele proprietário tem mais 10, 11 negócios diferentes dentro daquele hub de soluções, que eu tinha outras soluções que também faziam sentido. Então, várias vertentes diferentes, várias oportunidades diferentes de negócio. Então, acho que todo momento a gente descobre algo novo na plataforma, cara. E que isso, posso dizer, desde o nosso onboard, todo momento a gente descobre algo novo na plataforma que consegue somar um pouco mais aqui com a operação. Que legal. E a rede de relacionamento, ela faz toda a diferença, né, João? Porque Faz. às vezes a gente está mirando em uma empresa, só que o proprietário dessa empresa ou proprietária, ele tem outras várias empresas que podem estar dentro do segmento que a gente está Exato. procurando, e aí a gente acaba abrangendo tudo isso, né? Mas, Exato. João, quero falar sobre os 700 agendamentos e eu quero Boa, entender qual foi a mágica que foi feita aí para conseguir ter esse boa. resultado, cara. Show de bola. Na verdade, hoje falando um pouquinho sobre resultado e números, tá? A gente teve nesse um ano pouco mais de 1.500 oportunidades de negócio. Quando eu falo uma oportunidade é o quê, Rafa? É realmente uma conexão do vendedor com
o stakeholder ideal, com o CPC, né, com o contato de pessoa certa. Então foram mais de 1.500 oportunidades geradas. Dessas 1.500, a gente reverberou em 700 reuniões agendadas de negócio, e a gente consegue hoje manter taxas superiores aí a 85, 80% de taxa de acontecimento de reunião. O que fez realmente a gente conseguir chegar nesse resultado? Obviamente, é uma rede, né, de relacionamento, são uma rede hoje de vendedores, são mais de 50 vendedores aqui que fazem parte da nossa rede de clientes para contribuir com esse resultado, obviamente, mas principalmente, acho que, obviamente, além de toda a tecnologia, estrutura, onboarding, cara, é muito alinhamento, pessoa certa, e constância todos os dias. Então, por exemplo, ações de revisão de lista, ações de revisão de CP, ações de revisão de abordagem, ações de treinamento semanal, literalmente ações práticas. Acho que a principal coisa que define de fato esse case aqui, Rafa, é a ação prática da teoria, sabe, cara? A gente pode ficar, por exemplo, dentro da plataforma o dia inteiro, das 8 da manhã às 5 da tarde, só olhando CNPJ. Se a gente não pegar aquele CPJ, olhar a rede de relacionamentos, entender como eu vou abordar aquele cliente, olhar para a minha oferta, entender como o meu produto se enquadra naquele momento. E aí é muita questão da gente entender e conhecer o nosso cliente e conseguir definir, cara, o produto certo para a pessoa certa na hora certa, sabe? Eu acho que a Itexfy nos ajuda nisso a ter várias essas oportunidades. Se eu tenho minha esteira de produtos já criada e minha esteira de relacionamento criada, cara, vai minerar, vai atrás, que tu vai ter público ali para poder trabalhar, e aí é constância também, atuação todos os dias. Então, nesses 700 agendamentos, cara, questão em alguns milhares, talvez milhões de reais aqui envolvidos em resultado realmente real, em contratos fechados, mas todas elas, todos os clientes, todas as reuniões agendadas, todas elas vão para o mesmo caminho, que é treinamentos todos os dias, ações práticas, revisão de CP, realmente, cara, muito trabalho envolvido, tá? Não existe muitas vezes, muita gente fala que, pô, uma fórmula mágica aqui da gente fazer resultado, muita gente eu acho que quer também, né, Rafa? Pô, eu vou agora abrir aqui uma lista e vou ligar para um cliente e vou marcar uma reunião, e a gente sabe que não é assim, né? Então, posso dizer que é ter um bom funil de vendas bem alinhado, ter um bom CRM, cara, um CRM prático, onde tu vai conseguir jogar. O Intexify hoje nos auxilia justamente a conseguir jogar as oportunidades dentro do CRM diretamente do nosso cliente. Tem aqui, já uso o Pipedriver, uso o Pipefy, todas aqui a gente consegue ter integração super fácil. Então, acho que também ter boas plataformas, pensar no teu stack de tecnologia, também ajuda muito a tu conseguir construir um case como esse, cara. Porque também, se tu tiver que jogar para uma planilha, depois jogar para outra, depois jogar para outra, aí tu ter 10 ambientes diferentes para conseguir fazer uma ligação, também vai prejudicar teu time. Então, pensa nesse teu stack de tecnologia, pensa nesse teu ambiente de treinamento, pensa exatamente para quem tu quer vender, o produto que tu quer ofertar, que aí tenho certeza que o case constrói. Aí a gente é a prova prática disso. Legal. E, bom, é muito difícil fazer a gestão de tanta gente assim, né, João? O que que Perfeito. tu acha que é o principal, assim? Porque muita gente escuta que o outbound não dá certo, que não tem como fluir a cold call não existe mais. Então, o que que Perfeito. tu tem para falar sobre isso quando se fala em o Boa. outbound não funciona e aqui a gente está batendo um papo com um cliente que já fez mais de 500 aí 700 reuniões. O que que tu tem para Perfeito. falar sobre isso? Quando a gente fala de gestão, eu acho que na verdade tudo está linkado justamente a essas rotinas e rituais que tu vai ter com o time. Então, dentro desse ecossistema hoje que a Vato está inclusa, pô, cada um dos nossos clientes, hoje são mais de 30 clientes que constroem aqui esse case, cada um deles tem um ambiente de cultura, rotina, muito bem formado e muito bem construído com os seus times. Então, quando a gente fala aqui com o gestor, cara, tu ter o teu ambiente de weekly, tu ter dailies diárias, tu ter ambientes de treinamento, CTR, bootcamp. Bootcamp é o quê? Acho que todo gestor de vendas, Rafa, uma questão que nós fazemos aqui na Vato, uma questão que nós indicamos para todos os nossos clientes fazermos. E uma coisa que eu sei que também o Eduardo, que hoje é o CEO da plataforma, já conversou comigo em reunião de vendas. Então, a primeira questão é, eu vejo muito gestor, cara, falando assim, ó, BDR, pega o telefone e liga 100 vezes por dia. Mas o gestor nunca fez 100 ligações, Rafa. O gestor nunca sentou na cadeira para fazer 100 ligações.
Então, eu acho que se tu quer estar nessa cadeira, a primeira coisa, sente e demonstra o exemplo. Então, uma questão que nós falamos aqui para todos os nossos liderados, os líderes dessas operações, na verdade, perdão, todos os líderes dessas operações que vão conversar com os seus liderados, seja o exemplo, cara. Vai pegar uma lista, vamos pegar uma listagem, então vamos fazer uma ligação junta, vamos olhar para esse script. E quando eu vou fazer um CTR com esse BDR, a gente nunca olha, por exemplo, se eu vou fazer uma ligação, vou verificar aqui uma ligação, sei lá, de venda de um pré-venda, por exemplo. Não vou olhar uma ligação de semana passada e tratar aquilo como o dia a dia daquele BDR padrão. Porque quando a gente está falando de vendedor, como a gente está falando de outbound, cold call não morreu. Não morreu. Primeira questão, ele mudou. São ambientes diferentes, você tem que saber fazer uma boa chamada de ação, a gente tem que entender exatamente qual é o canal que eu vou utilizar para contato com aquele cliente. Então, um exemplo, a Intexify hoje, ela me traz toda a parte de presença digital. Antes a gente indica aqui os nossos clientes que antes de fazer qualquer ponto de ligação, a gente tenha um social selling criado. Então, por exemplo, a Intexify ela me ajuda a trazer os LinkedIns, eu tenho a melhor empresa, eu entro dentro do LinkedIn e construo um primeiro ponto de relacionamento. Começa uma conexão com o Rafa, começa uma conexão com o mesmo. A partir disso, a gente vai desenrolando ali, vai literalmente abrindo outros canais depois de WhatsApp, ligação, e-mail e assim por diante com o Rafa. O que a gente indica também, quando a gente fala de gestão, a gente tem muito gestor hoje também que está muito atrelado àquela, faz 100 ligações no dia, faz 150 ligações no dia, vai ligar. Não, cara, olha para o canal, olha para a experiência de compra do teu cliente, olha para o canal aonde ele está. Acho que esse é o que é o que as pessoas ainda não entenderam sobre o outbound, Rafa. A gente não tá mais em, cara, 2010, onde tu ligava para um monte de gente e as pessoas gostavam de atender telefone ou estavam acostumadas a atender telefone. Não é assim. Hoje eu tenho a minha rede de relacionamentos dentro do meu WhatsApp. Quando alguém de fora, depende se eu vou responder ou não, já verifico. Se alguma ligação que eu não conheço, eu não atendo. Então, tu tem que olhar para essa rede de relacionamento justamente como tu vai criar. E eu acho que é muito gestor ainda forçando o caminho como era em 2010. Cara, se moderniza, justamente. Olha as opções que tu tem agora. Faz treinamento diário com o teu time, entende o teu time também. Então, escuta o que o teu BDR está trazendo. Pô, eu tô com uma dificuldade aqui em falar com certo stakeholder. Será que ele é a pessoa certa, então, a gente conversar? Será que não tem outras pessoas? Uma questão, por exemplo, que a Intexify hoje ela nos dá todos os dados de contato da empresa. Contato da empresa, muita gente vê o problema em falar com a secretária. Cara, eu não vejo problema a gente falar com a secretária, na verdade, com a gatekeeper, como muita gente diz, né? Eu vejo que, na verdade, é ela que pode nos direcionar a pessoa certa com quem a gente vai falar. A questão é como Exatamente. fazer essa narrativa para ela. Pô, eu quero falar com o Rafa, que é o CEO da Intexify. Cara, não é tão assim para acontecer. Por quê? Você quer falar com o Rafa? Qual é o. Não, mas calma aí. Eu tenho uma solução hoje. Eu quero apresentar para o Gui, que é do time de vendas, porque eu sei que o Gui é um influenciador, ele, se der sentido, ele vai me apresentar para o Rafa, que vai me conectar numa reunião. Onde é que está a melhor oportunidade para que eu consiga chegar na pessoa certa? Talvez é a gente conversar com a influência, gerar muito valor, e aí justamente, se eu tenho uma solução boa, se eu tenho um bom pitch, se eu tenho esse produto tá alinhado, não tem também o porquê o Guilherme não me ouvir e não me passar para esse stakeholder. Tudo é a narrativa, é o formato como eu vou trazer aqui para esse cliente. Então acho que pensando no gestor, Rafa, voltando à sua pergunta, pensando no gestor de venda, pensando no, todo mundo disse que o cold call morreu, cara, na verdade é mais um momento de tu conseguir entender a tua jornada e entender o como que tu vai colocar esse ambiente dentro dessa jornada. A gente está falando muito agora sobre ABM, a gente está falando muito agora sobre geração de conteúdo orgânico, e na prática, isso nada mais é do que a gente estar fazendo uma ação de outbound. Se eu estou fazendo uma ação de geração orgânica, eu estou disponibilizando a minha imagem, eu estou disponibilizando esse conteúdo para que pessoas absorvam esse conteúdo e venham conversar comigo. Eu estou numa pescagem aqui, justamente. Eu estou na BM, mesmo formato. Então, poxa, a gente pode. Acho que essa é a questão, cara. A gente conseguir se modernizar e entender como que a gente vai colocar isso mas quem não está fazendo outbound ainda tá perdendo um baita canal, posso dizer. Cara, muito bom isso, porque o pessoal vê a prospecção ativa um bicho de sete cabeças, né, João? Sim. Então, são vários desafios que a gente enfrenta no dia a dia, e eu já fui pré-vendas, já fui vendas, então já estive do outro lado, saber que, cara, vai ter dias que eu vou precisar fazer 50 ligações no dia,
Só que se eu trabalhar bem essas empresas, eu vou precisar fazer apenas 5, eu vou fazer as ligações certas para as Exatamente. empresas certas. Então, a Perfeito. gente mapear tudo isso antes de entrar em contato com a empresa vai facilitar muito a nossa jornada, do que daí Exato. sim fazer a ligação, 100 ligações por dia com empresas que tu não sabe quem é, empresas que você não mapeou antes, que tu não entendeu o que a empresa faz ali, só pegar uma lista e disparo de ligações automático, isso sim, daí sim, isso tá Isso é morrendo. problema. Isso é o problema, Exatamente. né? Então, E é se reinventar todos os dias no outbound, porque tá mudando, é uma constante mudança, a inteligência artificial tá aí e a gente está vendo que essa evolução está constante. Só que a inteligência artificial ela não vai tirar a profissão de um BDR, ela vai facilitar a profissão ela de vai um BDR. facilitar, exato. Uma das questões, até falando da plataforma aqui, vou puxar mais uma questão aqui da plataforma, cara, que é a análise de banco de clientes. E isso me ajuda, quando a gente fala de análise de CP, o que a pessoa tem muitas vezes, Rafa? Isso eu acho que é o problema. Ela fala assim, não, meu nicho, meu segmento é, por exemplo, educação. São escolas que faturam acima de 2 milhões de reais por ano. Tá, ok, são escolas que faturam acima de 2 milhões de reais por ano, mas quando a gente vai olhar a tua base de clientes, quais são os canais ideais? Quais são, por exemplo, qual exatamente é o segmento onde essa empresa está se enquadrando? Eu tive cliente, por exemplo, voltando a esse nicho educacional, que me trouxe que o melhor segmento para ele era nicho educacional, mas que na prática, quando a gente foi analisar o ICP, o cliente dele ideal era um infoprodutor. Cara, tá dentro do nicho educacional, mas é um ICP totalmente diferente. Então, por exemplo, uma questão que a gente gosta muito da plataforma é a gente conseguir ter em análise em dashboards todos os dados da nossa operação. Então, por exemplo, ali eu consigo entender da minha base de cliente hoje, cara, atividades, principais ramos de atividades, principais ramos de funcionários, capitais sociais, acho que me dá ali toda a parte de segmento, tecnologia, KNAIs que eu posso utilizar. Isso a gente usa como lookalike, Rafa, por exemplo. Se eu tenho uma boa base de clientes que já é meu case, eu atuo em cima dela. Justamente, eu utilizo a tecnologia hoje da Intex para que a gente consiga replicar esses cases que a gente tem hoje, justamente, em clientes mais próximos, em segmento de negócio, em perfil ideal de cliente. Então, pensando em tecnologia que eu queria trazer também, que não está usando, cara, utiliza, porque também é divisor de águas, tu consegue ter uma outra visão, justamente, da tua base interna. Justamente nos auxilia a ter mais assertividade. Legal, legal. E, João, além dos desafios, claro, que são constantes, né? O que, no teu ponto de vista, quais são os 3 principais indicadores? Nem vamos abrir muito aí, mas os 3 Uhum. principais indicadores que, para quem está começando agora o outbound, ou para quem já está desmotivado, tentando o outbound e não está fluindo, o que tem Uhum. aí para trazer de dica para nossa audiência? Boa, perfeito. Como a gente está falando muito sobre o BDR aqui, eu vou focar nos 3 principais que a gente indica para o BDR, tá? Contato de CPC. CPC, pessoal, contato de pessoa certa. Entendam quem é o cliente ideal de vocês. Então, entendam com quem vocês têm que conversar. Tem muito cliente hoje que entende como pessoa certa a secretária. E, cara, aquilo é um atendimento, uma coisa diferente. Então, entendam a sua análise de CPC. Fora isso, análise de lista para reunião não, perdão, ligação acontecida, então ligação atendida. Então entendam a sua métrica de quantos CNPJs, quantas ligações vocês precisam fazer para ter uma ligação atendida. E aí sim, por quê? Porque entendendo quantas ligações eu preciso fazer para que uma empresa me atenda, eu começo a entender quantas empresas têm que me atender para me chegar no meu CPC, no meu contato com a pessoa certa. E aí eu vou funilando, vou montando o meu funil. Justamente. E eu acho que uma outra análise que a gente, e aí não é muito padrão, Rafa, e eu gosto hoje de utilizá-la por conta da tecnologia Intexify, é a análise de tança em som. O indicador é o tamanho do teu mercado. Qual é o tamanho do mercado que tu vai prospectar? Literalmente, qual é o número de oportunidades que tu pode ter ali dentro? Cada BDR tem que saber isso quando ele pensa no seu segmento. Tem hoje os nossos BDRs, por exemplo, quando eles trazem para a gente, João, quero prospectar o segmento, digamos, industrial. Uma análise que a gente monta sempre junto na plataforma, é entender quantas empresas a gente tem naquele segmento, naquela região, com aquele range de faturamento, quantas oportunidades qualificadas aquele BDR vai ter para trabalhar. Por quê? Porque não adianta aquele BDR querer montar uma lista de 100, 200, 500 oportunidades para atuar naquela região específica e, por exemplo, ele montou uma lista de 100 oportunidades, tem 101 CNPJs, acabou a lista dele. Eu tenho que sempre estar pensando em novos mercados. Então, o
que cada BDR tem que ter na palma da sua mão? Ele tem que conhecer o seu segmento e saber quantas oportunidades ele tem dentro daquele segmento para ele prospectar. Ele tem que saber exatamente a sua métrica de quantas ligações ele precisa fazer por CNPJ daqueles segmentos para que ele consiga ter um atendimento. Ele precisa saber de quantas ligações ele precisa fazer para ele chegar na pessoa certa. E aí ele montou o funil dele, ele vai conseguir ter uma demanda previsível. Certo? Eu acho que 3 indicadores seriam esse. Legal, legal. E além dos indicadores, João, o que tu indica aí para quem está começando agora com outbound? Boa. Cara, primeira questão, resiliência. Acho que o primeiro ponto é esse. Se tu está começando agora, vai fazer as primeiras ligações, entenda. Faça as 10 primeiras ligações o mais rápido possível. Eu trago isso para todos. Quando a gente faz um onboarding de um novo BDR, a gente vê muito. Cara, ele pode ser qualquer BDR, tá, Rafa? Digamos, desde o mais sênior, cara. Tu tava ligando semana passada, 3 anos. Tá entrando numa nova oportunidade, vai ter aquele frio na barriga de novo. É normal. Então, execute as 10 ligações o mais rápido possível. As tuas 10 ligações, elas vão determinar o que precisa ser melhorado. Então, como tu vai melhorar o teu script, como tu vai melhorar a tua abordagem, como tu vai melhorar a tua matriz de objeção. Então, não tenha vergonha de executar as 10 primeiras ligações. Tudo vai facilitar depois delas, na verdade. Uma outra questão que eu entendo, por isso que eu falo muito de resiliência. Tá? Quando eu falo de resiliência, cara, entenda que outbound é uma ação diária. Então não é uma ação de tu pegar um slot na tua agenda de 1 hora e tu falar, nessa hora eu vou fazer outbound. E vou marcar. Não, não é isso. É tu acordar e dormir pensando nas tuas ações. Pô, não vai trabalhar 24 horas por dia? Não. Mas naquele período das 8 às 6, tu tem que fazer muito mais do que só ligações. Tu tem que fazer um bom social selling, tu tem que entender o teu perfil, tu tem que saber montar uma boa rede de relacionamento, tu tem que saber ser interessante. Eu vejo também, Rafa, que o problema também de muitos BDRs é querer só saber vender. Ele só querer vender o produto, mas ele não está sendo interessante para o cliente dele. Então, pega uma parte do teu dia, entenda como que tu pode ser mais interessante, que tu vai conseguir, consequentemente, ter mais conexão. Resiliência, isso eu vou entrar aqui também, acho que também é importante, entender o seu produto e estudar sobre ele todos os dias. Quando eu falo sobre BDR, muito BDR tem aquele scriptzinho pronto, Rafa. E aí não se aprofunda. E quando o cliente faz uma pergunta que não está naquele script, ele já fica apavorado, já não sabe como conduzir, e aí já perde uma oportunidade de marcar uma reunião simplesmente por controle emocional. Então, quando a gente estuda sobre o teu produto, resiliência nisso vai entrar também, cara, estuda todos os dias sobre o teu produto, sempre tenta estar na cadeira do aprendizado. Cara, quando, por exemplo, tem muita gente hoje que trabalha com marketing digital, por exemplo. Deve estar olhando aqui, talvez trabalhe com marketing digital. E pensa que, por exemplo, já sabe tudo sobre marketing. Cara, se tu abrir, aposta aqui, faça uma aposta de carta branca contigo. Se tu abrir 2 portais de notícias, tu vai descobrir uma notícia nova e uma informação que tu não sabia. Então a gente nunca sabe de tudo, né? Pensando nos B10, acho que se ele tiver essa resiliência nesses 3 pontos, então conseguir atuar todos os dias, estar estudando todos os dias sobre o seu produto, estar melhorando todos os dias o seu pitch, estar sempre pensando como ser mais interessante para o seu cliente, cara, ele vai conseguir ter um bom resultado e vai conseguir ter um resultado acima da média. Uma questão que eu vejo também, até para complementar, Rafa, só para que a pessoa consiga ser acima da média, cara, ela precisa fazer, sei lá, 10% a mais para que ela já consiga estar acima da média. Então, se tu está vendo na tua volta que a pessoa está acomodada por estar mandando um e-mail, está tentando se conectar no LinkedIn com 2, 3 pessoas por dia, fazendo 2 ligações, isso não é o que vai te levar ao resultado. Tu tem que ser inconformado realmente em se tu não fechar o dia com uma boa conexão, por que tu não fechou? Olha o teu dia e olha onde é que tu podia ter melhorado. Acho que aí é o primeiro, é o principal ponto, na verdade. E a gestão de tempo também é muito Boa, importante, né, João? exatamente. E aí, para a gente finalizar, quem está procurando plataformas de prospecção, o que você indica aí, Boa. João? Cara, eu acho que eu tenho algumas, mentira. Cara, sem dúvida, quem está procurando plataforma de prospecção, Textfy, sem dúvida nenhuma. Passa pelo onboarding, dá atenção no time de CS, dá atenção no time de suporte,
que tu vai conseguir entender que eles vão somar com a tua operação, que de fato eles vão entender o teu desafio, eles vão conseguir te auxiliar. E aí também não posso deixar, precisa de treinamento também, conta com a Vato para isso, a gente está aqui para isso. Mas realmente, cara, plataforma de prospecção entre todas que a gente conhece, entre todas que a gente já atuou, entre melhores tecnologias, maior suporte, e até falando sobre, cara, lead, falando sobre lead B2B agora, mas o nome real, cara, eu acho que não tem nenhuma plataforma também que é tão bem atualizada quanto a Intexify. Então a gente está sempre conseguindo ter lead novo aí junto com vocês. Muito bom. João, para quem quer encontrar a Vato, como é que faz? Qual que é o arroba de vocês no Instagram ou até Boa. mesmo o seu? Boa, cara, o arroba da Vato hoje, Vato_AC, pode nos seguir ali no Instagram, a gente vai estar, inclusive todos que entrarem aqui pelo canal Intex também vão ter uma análise diagnóstica gratuita ali do nosso time, meu underline aqui, João Vitor, João Vitor MS, também podem me seguir ali no Instagram, está 100% aqui à disposição de vocês, e nossas redes sociais aí, pode botar o nome no Google aí também vai encontrar a gente. Muito bom. João, brigadão por esse papo. Deixei um QR Obrigado, Code aqui na Rafa. tela. Quem quiser conhecer a Intexify, testar a plataforma aí, pode contar com a gente. Muito bom ouvir essas histórias de sucesso. A gente tem vários clientes aí nessa sequência de episódios que a gente está fazendo. E não é à toa que os nossos clientes estão tendo cada vez mais sucesso. Então, quem quiser conhecer a Intexify aí, conta com a gente, que a gente vai estar esperando para fazer esse diagnóstico e se tornar um case de sucesso, como o João aí da Vato está se tornando. Cara, confia no processo, conversa com os meninos, sem dúvida eles vão conseguir te ajudar, vai ser um game changer aí da operação. Pra cima, Rafa, obrigado pelo Show convite, de viu? bola. Um abraço, João. Tchau, tchau.